Por volta dos anos 20, o ensino superior crescia no Brasil. Cada vez mais universidades eram fundadas e o número de jovens que desejavam se formar também crescia. O que até então, para a juventude brasileira, não passava de um sonho, começava a se tornar uma realidade. Com esse desenvolvimento, surgiu também o desejo de organização entre os estudantes. Assim, nasciam diversos movimentos estudantis. E entre eles, aquele que viria a ser o mais relevante, a União Nacional dos Estudantes. A UNE é uma entidade que nasceu com a missão de representar todos os estudantes brasileiros e lutar pelos seus direitos. Ao longo de sua história, a UNE participou ativamente de transformações educacionais, sociais e também políticas, consolidando-se como a mais influente e poderosa organização estudantil do Brasil. De suas fileiras saíram diversos líderes, ativistas e políticos que se tornaram protagonistas do debate público brasileiro. Mas eu te prometo, existe um lado oculto nessa história. A história do ensino superior no Brasil e do surgimento das primeiras universidades remete à chegada da família real portuguesa em 1808. Visando desenvolver seu império, agora do lado de cá, do além-mar, a coroa fundou, logo que aqui chegou, as primeiras universidades. No entanto, foi somente com o golpe da República que o ensino superior mudou drasticamente. Até então, o ensino em universidades havia se desenvolvido muito lentamente. Mas, com a instauração da República, foi adotada uma nova mentalidade de ordem e progresso que visava desenvolver o Brasil aos moldes do que já ocorria no Velho Mundo, após a Revolução Industrial. Com isso, o sistema educacional apresentou uma expansão considerável, passando de 24 instituições de ensino no final do século XIX para mais de 133 até a década de 20. Décadas mais tarde, com a subida de Getúlio Vargas ao poder, diversas transformações ocorreram no campo educacional. A mais importante delas foi a criação do Ministério da Educação, que centralizou as competências educacionais a nível federal. Nesse contexto, entre 1931 e 1945, a educação brasileira se tornou um campo de disputa. Diversos grupos buscaram conquistar e estabelecer sua influência. É nesse cenário que os primeiros movimentos estudantis, desorganizados e divididos, começaram a se reunir buscando uma forma de representação nacional. Foi então que, em 11 de agosto de 1937, aconteceu o primeiro Congresso Nacional dos Estudantes. Apesar de uma causa em comum, nem todos que compareceram ao evento buscavam uma instituição que apenas os representasse. Alguns enxergaram um potencial muito maior: o poder de influenciar a educação, a cultura e, consequentemente, a política. Assim, a UNE é criada, já tendo sobre si o olhar daqueles que projetavam suas ambições pessoais, ideológicas e políticas. Movimentos como a União da Juventude Comunista, representante da ala jovem do Partido Comunista Brasileiro, participaram ativamente de sua fundação. O próprio Getúlio Vargas, reconhecendo o potencial da instituição, se aproximou dela em 1938, durante o segundo Congresso Nacional dos Estudantes, para onde enviou o seu ministro da Educação, Gustavo Capanema. No evento, Vargas foi homenageado como presidente de honra.
Mas essa relação amistosa não durou muito tempo. Durante toda a década de 40, a UNE travou diversas batalhas contra o Estado Novo na forma de mobilizações estudantis por todo o país. Na década seguinte, a UNE tornou-se o palco de disputas políticas internas, entre grupos de direita e de esquerda, cada qual buscando utilizar o crescente poderio de mobilização e impacto social da instituição. O caso que evidencia isso foi o crescente antagonismo entre partidos acadêmicos dentro da Faculdade Nacional de Direito. Uma unidade de estudo e pesquisa da UFRJ. De um lado estava a Aliança Liberal Acadêmica, de direita, e de outro, o Movimento pela Reforma, de cunho socialista. Essa concorrência entre partidos acadêmicos refletiu-se, em anos posteriores, nas eleições da UNE. Entre 1947 e 1950, ela foi comandada por grupos socialistas ligados ao Movimento pela Reforma. Já de 1950 a 1956, foi a vez da União Democrática Nacional, que tinha como braço acadêmico a Aliança Libertadora Acadêmica. Apesar desse período democrático, a alternância de movimentos com posições políticas diferentes não voltaria a se repetir. A partir da década de 60, os movimentos e partidos comunistas conseguiram se legitimar como uma força a ser reconhecida. Em 1961, após a renúncia do presidente Jânio Quadros, a UNE apoiou a campanha da legalidade a favor da posse de João Goulart e reforçou sua ação no campo da cultura com a criação do Centro Popular de Cultura e da Univolante, ambos com o objetivo de promover a conscientização popular através da cultura. Em 64, liderada por José Serra, que até bem pouco tempo era considerado um representante da direita brasileira, a UNE marcou sua presença no polêmico comício da Central do Brasil. O presidente João Goulart, junto de Leonel Brizola, cuja face oculta eu já revelei, proclamaram um discurso democrático, defendendo desde a desapropriação de terras até a dissolução do Congresso. Como resposta, naquela mesma noite, era possível ver velas nas janelas de milhares de residências no Rio de Janeiro. Um sinal de protesto contra o comício da Central do Brasil. O clima de tensão só aumentava, tanto no cenário cultural como principalmente no político. Com o golpe de 64, a UNE tornou-se uma instituição ilegal e foi duramente perseguida pelos militares durante todo o regime. No entanto, a ilegalidade não diminuiu o poder da UNE. Somente reuniu e concentrou a instituição em sua ala mais radical. Quem estava a favor da causa permaneceu, e quem não concordava foi embora. Durante toda a ditadura militar, a UNE foi ativa e decisiva na mobilização do movimento estudantil ligado à esquerda, convocando manifestações e realizando congressos, muitos dos quais acabaram com prisões e conflitos diretos com as autoridades. A imagem dos jovens vitimizados pela ditadura é perturbadora e representa um período sombrio da história brasileira. Porém, é preciso mencionar que muitos deles participaram ativamente de movimentos radicais, como guerrilhas armadas. Uma prova do terrorismo empregado por esses grupos revolucionários armados são as vítimas de seus atentados, como Raimundo de Carvalho Andrade, cabo da PM de Goiás, que foi morto por um estudante durante uma tentativa de desocupação do Colégio Estadual de Campinas.
Os policiais convocados para essa ação não estavam armados com munição letal. Mas Andrade foi atingido por uma bala de verdade disparada de dentro da escola ocupada. Ou Noel de Oliveira Ramos, um civil morto ao passar pelo Largo de São Francisco, onde estudantes distribuíam panfletos a favor do governo e contra as agitações dos estudantes comunistas. Um militante da vanguarda popular revolucionária, Gessé Barbosa de Souza, tentou impedir a manifestação com uma arma. Em meio ao tumulto causado, fugiu disparando. Uma das balas atingiu o coração de Noel de Oliveira. Vendo pouco a pouco sua derrota no campo da Revolução Armada, a esquerda abriu um novo fronte de batalha que teria no movimento estudantil um canhão poderoso: a Revolução Cultural. Sorrateiramente, uma nova estratégia se infiltrava através das universidades: a chamada teoria crítica de Gramsci. Antônio Gramsci foi um filósofo marxista e cofundador do Partido Comunista Italiano. Ele compreendeu que era necessário investir numa revolução gradual e lenta, dominando a linguagem, as artes e o imaginário da nação, para somente depois implantar um regime socialista. Ao chegar em terras brasileiras, essas ideias suscitaram em toda uma geração de professores, estudantes, intelectuais e artistas os meios para trabalhar a longo prazo. A estratégia se mostrou muito eficaz, pois, apesar da existência de um estado de censura e repressão, os militares não foram capazes de compreender e nem de lutar contra ela. A enorme quantidade de livros, poemas, festivais e filmes defendendo abertamente ideias comunistas, mas agora com a embalagem progressista, sem o confronto armado, demonstra o sucesso da guerra cultural de Gramsci. Inspirados pelos movimentos internacionais, a rebeldia tomou conta da juventude brasileira, que trocava as armas dos grupos revolucionários pelos livros, que formariam o imaginário dessa geração. Se você quiser se aprofundar nesse tema, assista ao documentário 1964. O Brasil entre Armas e Livros, produzido pela Brasil Paralelo e disponível em nossa plataforma. A UNE e todo o movimento da contracultura no Brasil ganharam ainda mais força com a eleição de Ernesto Geisel pelo Congresso, marcando o fim dos governos de linha dura. Preocupado com os protestos de estudantes e o descontentamento com o regime, Geisel convoca o general Golbery do Couto e Silva, responsável por aplicar a teoria da panela de pressão. Golbery tinha a ideia de que o Brasil estava como uma panela de pressão que poderia estourar a qualquer momento. Então, era necessário aliviar essa tensão. Para isso, segundo ele, era preciso permitir que dentro da esquerda surgisse uma ala mais moderada, que controlasse seus radicais. Assim, os militares liberaram a esquerda para se articular dentro das instituições. Na prática, entregaram a universidade e o futuro da educação brasileira nas mãos dos revolucionários que estavam lutando no fronte cultural. Ao fazer isso, Geisel permitiu que a estratégia de Gramsci fosse executada de maneira muito mais eficaz e poderosa. A esquerda agora poderia usar os órgãos oficiais de cultura e educação do próprio Estado para conquistar os corações e mentes dos jovens brasileiros.
Na segunda metade da década de 1980, com a redemocratização, a UNE voltou a assumir seu status legal e expandiu sua esfera de poder. Hoje, ela atua em 3 instâncias. No Conselho Nacional de Entidades de Base, o CONEB, que reúne os diretórios acadêmicos e centros acadêmicos do Brasil. No Conselho Nacional de Entidades Gerais, o CONEG, que agrega os diretórios centrais de estudantes e executivas nacionais de cursos. No Congresso da UNE, CONUNE, que é a maior instância da instituição, em que a cada 2 anos elege-se a nova diretoria. Desse modo, a UNE mantém sua influência desde a base, com os diretórios e centros acadêmicos, até o topo, com suas ligações políticas. A UNE também detém o monopólio do movimento estudantil, ou seja, ela é capaz de dar ou negar a voz dos estudantes às pautas e movimentos que quiser. Já foram noticiados diversos casos de estudantes hostilizados apenas por não concordarem com o viés ideológico prevalente na UNE. Contradizendo sua posição suprapartidária e sem viés político, todos os presidentes da UNE, desde 1957, foram exclusivamente de esquerda. A instituição também expõe abertamente seu viés nas redes sociais. Um exemplo disso é o fato de que, em 1999, a instituição recebeu, em seu congresso, o ditador Fidel Castro e, em 2013, aderiu a um manifesto de solidariedade à Coreia do Norte, junto a outras entidades ligadas à esquerda brasileira. Durante 8 décadas de existência, a UNE estabeleceu relações políticas com diversos partidos de esquerda, sustentando o surgimento de figuras políticas como José Dirceu, Orlando Silva, Aldo Rebelo, José Serra, Lindbergh Farias, entre outros. Outro ponto controverso sobre a atuação da UNE é o seu financiamento. A instituição possui o monopólio das carteirinhas de estudante, usada para pagar o valor de meia entrada em cinema e outros eventos culturais. Somente em 2017, por exemplo, foram angariados cerca de 14,3 milhões de reais, equivalente a 80% da receita total da instituição. Além disso, a UNE recebeu do governo Lula, em 2010, uma verba milionária como reparação pela perseguição sofrida durante o regime militar, garantida pela Lei número 12.260, aprovada pelo Congresso Nacional no mesmo ano. Na época, foram pagos como primeira parcela cerca de 30 milhões de reais, de um total de 44,6 milhões que seriam usados para a construção da nova sede da UNE. Mas, até hoje, não se tem notícias sobre a conclusão da obra. Em 2009, a UNE foi acusada de fraudar convênios, forjando orçamentos e não prestando contas de recursos públicos recebidos nos 2 anos anteriores. Segundo reportagem da agência Estado, publicada pelo G1, a entidade chegou a apresentar documentos de uma empresa de segurança fantasma, com sede na Bahia, para conseguir aprovar um patrocínio para o Encontro Nacional em Brasília. Dados do Ministério da Cultura revelam que pelo menos 9 convênios celebrados com a UNE, totalizando 2,9
milhões de reais estão em situação irregular. Em 2012, segundo a Gazeta do Povo, uma investigação do Ministério Público, com base nas atividades financeiras de 2006 a 2010, identificou indícios de irregularidades na prestação de contas de repasses recebidos do governo federal. Na época, o procurador Marinos Márcico notou um uso suspeito sobre as verbas públicas, somando um repasse total de 12 milhões de reais para a Uni e para a União Municipal dos Estudantes de São Paulo. O dinheiro, supostamente, havia sido utilizado para comprar cerveja, vinho, cachaça, uísque e vodka, além de um freezer e um telefone celular. Abre aspas. Nós fizemos nosso trabalho. Encaminhamos a denúncia, mas o Congresso Nacional se omitiu ao não formalizar a comissão parlamentar de inquérito. Essa é uma investigação de interesse público e a CPI é a ferramenta adequada para levá-la adiante. Fecha aspas. Em 2016, uma CPI para investigar a Uni foi solicitada 2 vezes. A primeira tentativa foi em maio, quando o então presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, aceitou o pedido. Dias depois, Cunha foi afastado e o presidente interino, Valdir Maranhão, adiou a instalação da comissão por entender que não havia fato determinado a ser investigado. Em outubro do mesmo ano, outro pedido foi protocolado, mas o novo presidente da casa, Rodrigo Maia, não decretou o início dos trabalhos da comissão. Segundo o portal O Antagonista, naquele momento, Maia não teria instalado a comissão após um acordo com seu amigo Orlando Silva, ex-presidente da Uni, para garantir o apoio do PCdoB nas suas eleições à presidência da Câmara. Até hoje, não há sinais de nenhuma ação realmente profunda para investigar as supostas irregularidades levantadas sobre a Uni. Desde sua fundação, a Uni desempenha um papel muito mais poderoso do que simplesmente representar a classe estudantil no Brasil, atuando diretamente como uma instituição capaz de influenciar a cultura e a política nacional, financiando centros e diretórios acadêmicos a promover uma visão em detrimento de outra, formando bases ideológicas na academia brasileira. E por tudo isso, com papel relevante para determinar o futuro de toda a nação. Se você conhece alguém que não conhece os detalhes dessa história, o verdadeiro poder que a Uni carrega, compartilhe esse vídeo. E para aqueles que acham que os seus segredos estão enterrados em segurança nas covas perdidas da história, tenham cuidado, pois existem 3 coisas que não podem ser escondidas por muito tempo: o sol, a lua e as faces ocultas que eu vou revelar.